Oi gente, aqui é a Ale Presser e hoje eu vou falar sobre a sarjeta. Então, a sarjeta é um elemento dos quadrinhos. Ele é um elemento meio difícil de explicar porque ele não é um elemento físico, tipo balão, que é um desenho de um balão, ou tipo quadro, ou tipo uma onomatopeia. Ele é, na verdade, uma ausência de imagem. Mas por que a gente chama ele de elemento de quadrinhos? Porque ele tem muito a ver com a cumplicidade que existe entre o quadrinista e o leitor de uma história em quadrinhos. Vamos começar explicando então como é que funciona esse lance da cumplicidade. Um quadrinista, quando vai contar uma história, ele conta uma história representando fatos isolados daquela narrativa que está acontecendo. Ele pega alguns pedaços dessa narrativa e o resto da narrativa, quem completa é o leitor. Vamos fazer um exemplo visual. Vocês conseguem visualizar a sequência? O personagem está passando numa sala, daí ele esbarra num móvel, e daí tem um vaso de flor nesse móvel, aquele vaso de flor dá aquela sacudida, daí o personagem vai lá e segura o vaso para não cair. Numa história em quadrinho, eu consigo contar essa sequência com 2 quadros. Ele esbarrando e o vaso quase caindo, mas daí sendo pego pelo personagem. Mas o que acontece nessa sequência? O leitor, quando está lendo essa história, ele consegue visualizar toda a sequência de acontecimentos. Ele consegue visualizar a hora que o personagem... Isso na sua cabeça, né? Ele consegue visualizar a hora que o personagem tá passando pelo móvel, quando ele esbarra com o cotovelo no móvel, quando o vaso dá aquela sacudida e o personagem leva um susto, vai lá e segura para não cair. Existe uma bagagem cultural do leitor que consegue completar essa sequência de quadros na sua mente. Ou o leitor já passou por uma situação parecida, afinal de contas, quem nunca derrubou nada em casa, ou ele no mínimo já assistiu aquela cena do primeiro Matrix que o Neo derruba um vaso e o Oráculo diz aquelas bobagens pra ela, enfim. And don't worry about the vase. What vase? That vase. Mas o fato que acontece é que o leitor sabe como é que funciona. Ele já viu isso acontecendo, ele já vivenciou isso, então ele sabe como é que funciona o resto da narrativa e ele consegue completar a sequência. E é aí que mora a tal cumplicidade que o Eisner fala. Eu vou até complementar aqui, lendo um pouquinho do livro do Eisner, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando da defesa dele. A tarefa então é dispor a sequência dos eventos ou figuras de tal modo que as lacunas da ação sejam preenchidas. Conhecida a sequência, o leitor pode fornecer os eventos intermediários a partir da sua vivência. Essa ideia então que o Eisner já falava sobre as lacunas entre um quadro e o outro que o quadrinista utiliza e que o leitor tem que completar, foi então melhor estudada pelo MacLeod e nomeada então como sarjeta. No livro do MacLeod então ele dá esse exemplo aqui para explicar o que significa sarjeta. Está vendo esse espaço entre os quadros? É o que os aficionados nas histórias em quadrinhos chamam de sarjeta. Apesar da denominação grosseira, a sarjeta é responsável por grande parte da magia e mistério do que existe na essência das histórias em quadrinhos. O que está acontecendo aqui nessa sequência do Eisner é que no primeiro quadro dá pra ver que vai acontecer um ataque, alguma coisa violenta, e no segundo quadro a gente só consegue ouvir o grito à distância. O que acontece entre os 2 quadros é o que fica a cargo da criatividade do leitor. Então, como é que o cara que tá no fundo do primeiro quadrinho atacou o cara que tá no primeiro plano do quadrinho? Foi uma machadada na cabeça? Foi uma coisa mais violenta? Foi de repente só uma pancada e o cara desmaiou? Foi, enfim, pode ter acontecido 1000 coisas. E o próprio MacLeod comenta: matar um homem entre os quadros significa condená-lo a milhares de mortes. Então a sarjeta, enquanto elemento de quadrinhos, ela tem muito a ver com o ritmo que o quadrinista passa pro leitor na sua narrativa. E o ritmo tem muito a ver com a emoção que eu quero passar para o meu leitor. Quando os acontecimentos entre os quadrinhos são maiores, eu deixo mais espaço para o meu leitor completar a história para mim. E quando os acontecimentos são menores, por exemplo, quando a narrativa ele tem mais quadros num momento muito curto, num espaço muito curto de tempo, eu posso estar ou dando mais importância para aquilo que está acontecendo, ou dando menos importância para aquilo que está acontecendo. Eu posso estar trabalhando o mistério, trabalhando o suspense da minha história em quadrinho. Então acaba que quanto mais eu tenho cumplicidade como leitor, mais eu envolvo ele na história, mais eu ponho ele num estado de imersão na minha narrativa. Daí aqui eu vou pegar licença um pouco nesse vídeo para falar que eu acho esse nome sarjeta o pior nome possível que podiam ter colocado para esse elemento. No livro original do MacLeod ele chama esse termo como gutter, que dá para traduzir como sarjeta, dá para traduzir como cária, dá para traduzir como valeta, mas caramba, custava usar lacuna, uma palavra tão mais bonitinha. Dá para chamar de saleu de vão, de espaço, né? Não, tem que chamar de sarjeta, fica feio pra caramba, e eu tenho que usar isso nos meus artigos depois, mas tudo bem, né? O Scott MacLeod, além de ser um estudioso de quadrinhos, ele também é quadrinista, vocês devem saber disso. E ele tem essa graphic novel aqui chamada O Escultor. Eu tô citando ela aqui porque ela tem bem no começo da história um dos exemplos mais incríveis de uso da sarjeta nas histórias em quadrinhos. E eu não posso contar muito ele, porque senão eu meio que vou estragar a história. Eu não tava muito afim de dar spoiler nesse vídeo. Mas assim, se tem um cara que sabe usar bem esse elemento dos quadrinhos pra fechar bem a narrativa com o leitor,
esse cara é uma MacLeod e nessa história aqui vocês vão perceber. Eu só dou a dica que esse uso da sarjeta do MacLeod parece um erro de gráfica, não é? Quando vocês lerem vocês vão lembrar de mim. Então é isso que eu tinha pra falar por enquanto sobre sarjeta. Se você tem alguma dúvida sobre esse elemento, deixa aqui nos comentários, a gente pode ir conversando ou eu posso fazer um outro vídeo mais pra frente sobre isso. Se você tem algum exemplo bem legal de sarjeta que gostaria de compartilhar, deixa nos comentários. Então se você tá assistindo esse vídeo, dá uma olhada nos comentários, talvez mais gente tenha citado exemplos interessantes que você pode dar uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida nele. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que eu falo bastante sobre quadrinhos e ilustrações, toda semana tem vídeo. E na caixa de informações eu vou deixar links das minhas redes sociais e aproveita para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos, que eu vou deixar listados aqui para vocês darem uma olhada. Valeu, a gente se vê semana que vem.